Tudo bem com vocês, povo? Quem vos fala é o N. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal de mistérios, segredos ou curiosidades. Dessa vez, sobre o acidente de Chernobyl. Mas antes de tudo, se você é o tipo de pessoa que curte esse conteúdo criminal, de mistérios ou segredos, até mesmo de curiosidades, saiba que você é o meu público-alvo e toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no canal. Se inscreve e deixa o like pro YouTube passar a divulgar mais e mostrar para mais pessoas que, assim como eu e você, curtem esse tipo de vídeo. Obrigado. E agora, bora começar o caso de hoje? Hoje eu trouxe pra vocês um caso que vocês têm me pedido muito nas últimas semanas, que é o caso Chernobyl. O acidente de Chernobyl foi o maior acidente nuclear da história, e tudo aconteceu na usina Vladimir Lenin, que é popularmente conhecida como Chernobyl. Ela foi inaugurada em 1977 na extinta União Soviética, que atualmente é um território ucraniano. E quando a usina estava em construção, uma cidade vizinha bem perto da linha, que ficava mais ou menos 3 quilômetros de Chernobyl, chamada Pripyat, foi construída e planejada como residência para todos os trabalhadores da usina. Eram muita gente. Então, ela foi construída para os trabalhadores e suas famílias, e a cidade apropriada era bem moderna. Ela tinha escolas muito boas, hospitais excelentes e também era visualmente muito bonita. A urbanização dela era incrível. Então era uma cidade ótima para se morar. Um fato curioso é que mais de 90% dos moradores de Pripyat eram todos jovens recém-formados na universidade. Todos tinham na faixa dos 20 e poucos anos, porque como a cidade foi planejada para abrigar os trabalhadores da usina, nem todo mundo queria ir morar lá e mudar totalmente sua vida para uma cidade nova. Então era muito mais fácil os jovens recém-formados que estavam procurando oportunidade de emprego irem para lá. A usina de Chernobyl era equipada com 4 reatores nucleares RBMK-1000, que eram capazes de gerar cerca de 1000 megawatts de energia cada na época do desastre. E a usina de Chernobyl produzia aproximadamente 10% de toda a energia elétrica consumida na Ucrânia. A construção desses reatores também era bem barata, o que facilitava muito para que eles conseguissem construir vários e vários deles. Eles então produziam em série. Além disso, Chernobyl foi a terceira usina nuclear produzida pela União Soviética, que utilizava os reatores RB e Mikhail. Eles eram produzidos por uma tecnologia que não era muito inovadora. Já fazia 30 anos que eles tinham esse tipo de tecnologia, então para muitos era considerada até ultrapassada. E no interior desses reatores havia centenas de pastilhas de urânio 235. Estavam dispostas em compridas varetas metálicas, quase estavam mergulhadas em um tanque de água pura destilada, usada para regular o processo de fissão nuclear. Todo o reator era coberto por uma grande e espessa armadura de grafite. Os 4 reatores usados na usina de Chernobyl foram construídos entre 1970 e 1976. Eles usavam grafite como moderador das reações nucleares. A moderação consiste em desacelerar os nêutrons emitidos pelas reações nucleares, tornando os nêutrons térmicos, de modo que a energia emitida por eles fosse transmitida para o grafite em forma de calor. Então, ao entrar em contato com as paredes de grafite, a água também absorveria calor e evaporaria de forma controlada. Então, no dia 25 de abril de 1986, o reator número 4 estava funcionando normalmente, e nesse mesmo dia, numa rotina de trabalho qualquer, ele foi paralisado para poder realizar a sua manutenção periódica. Logo, a equipe operacional aproveitou essa oportunidade e planejou testar a capacidade das turbinas deste reator para verificar se a produção de energia armazenada era suficiente para manter as bombas de refrigeração funcionando em uma situação de emergência. Logo após o início do teste do reator número 4, houve um aumento na potência inesperada sobre o reator e o sistema de segurança estava desligado. Esse sistema deveria parar o aumento de potência, o que não aconteceu, ocasionando uma falha do reator. Lembrando que esse teste que eles estavam fazendo durou muitas e muitas horas. Então eles começaram a fazer o teste e aí, turnos depois, o teste foi continuado. Então, as pessoas que estavam fazendo o teste eram mudadas. A primeira equipe que iniciou o teste ia para casa, enquanto a segunda voltava. Então, na madrugada do dia seguinte, o dia então 26, às 1h23 da manhã, o desastre aconteceu. Mecanicamente, o que aconteceu é que o nível de potência e temperatura se elevaram muito e o reator ficou descontrolado. Então, ocorreu uma explosão enorme. A tampa do reator, que pesava cerca de 1000 toneladas, foi arremessada para cima, destruindo tudo em sua volta. O oxigênio que entrava no núcleo e o grafite que servia de medida de precaução pegavam fogo
No local, dentro da usina, a temperatura já era superior a 21.000 graus Celsius. Houve uma segunda explosão que quebrou completamente o teto do reator 4. Então os pedaços de grafite do núcleo, extremamente radioativos, começaram a se espalhar por toda a parte. Então, assim como os blocos de concreto das paredes e do teto foram explodidos, estava tudo com radiação, e tudo foi para todos os lugares possíveis. Foi para fora da usina, e essas partículas eram liberadas pela atmosfera e se espalhavam intensamente pelo ar. Ou seja, a radiação ia se espalhando pelo ambiente, pelos blocos, por tudo. Então, alguns minutos depois que aconteceu a explosão, eles ligaram para os bombeiros, e rapidamente eles foram para o local. Além de bombeiros, foram também os jornalistas e vários funcionários da usina que não estavam trabalhando naquele momento. Então as pessoas que já estavam na usina e todas essas outras que chegaram lá depois da explosão foram expostas a doses letais de radiação. E em questão de pouco tempo eles começaram a apresentar os primeiros sintomas, como náuseas, vômitos, tonturas, confusão mental. E os bombeiros, como eles não tinham noção do que estava acontecendo, eles foram informados de que tinha apenas um incêndio na usina. E eles foram lá só apagar um fogo. Só que eles não sabiam que era uma explosão radioativa e que era muito perigoso porque ninguém contou nada a eles. Então, por exemplo, tinham blocos de cimento com radiação e eles pegavam para tirar do caminho, com a mão, chutavam. Então, além de começar a passar mal por conta da radiação, por encostar nela, eles começavam a apresentar queimaduras. Suas peles começavam a descascar e ficando cada vez mais em carne viva. Todos esses sintomas dependiam da quantidade de radiação em que a pessoa foi exposta. Então, às vezes demoravam dias para começar a aparecer os primeiros sintomas, e às vezes levava segundos. É também bizarro pensar que uma coisa assim, absurda, aconteceu ali. Um completo desastre e todas as pessoas que eram responsáveis pela usina simplesmente não falaram nada. Os jornalistas, os funcionários da usina, todo mundo foi exposto a uma radiação, e principalmente os bombeiros. Eles não tinham nenhum tipo de proteção. Então eles estavam lá arriscando a própria vida para apagar aquele fogo, achando que era apenas algo comum, um incêndio normal, sem saber que na verdade era um desastre que aconteceu ali, sem nem ter noção de que era um perigo muito maior. Então, os funcionários que estavam na usina, os jornalistas, os bombeiros, foram as primeiras vítimas de Chernobyl. Na época do acidente, estima-se que cerca de 50.000 pessoas ali estavam morando em Pripyat. E depois de horas lutando contra o fogo, eles finalmente conseguiram controlar a situação por volta das 6 horas da manhã, mas o reator 4 continuava pegando fogo. Então os bombeiros e as primeiras vítimas que foram expostos a altíssimos níveis de radiação foram levados para um hospital porque eles já estavam apresentando os primeiros sintomas, alguns mais do que os outros. E apesar do hospital da cidade ser enorme, eles não conseguiram tratar mais de 400 pacientes. Eles não estavam preparados para atender todas essas pessoas que estavam chegando lá, vítimas de radiação. E as pessoas chegavam com roupas completamente contaminadas. E dizem que até hoje estas roupas ainda estão contaminadas e têm altíssimos níveis de radiação. Essas vítimas foram levadas a outro hospital que ficava em Moscou, porque lá eles eram especializados em radiologia. Então, basicamente o que aconteceu no dia foi que todos os encarregados da usina simplesmente tentaram encobrir a situação e tentaram falar para as pessoas que não era tão ruim quanto parecia, que aquilo era apenas uma explosão, que o nível de radiação era muito baixo, que não ia acontecer nada porque estava tudo bem. Eles iriam conseguir contornar a situação e, além disso, eles subestimaram muito o perigo da radiação, como se fosse apenas uma coisa pequena e que aquilo não ia acontecer. Os responsáveis basicamente obrigaram muitos funcionários a ficarem lá dentro da usina para tentar fazer alguma coisa, sendo que todo mundo deveria evacuar imediatamente. E não foi isso que aconteceu. E a impressão que dá é que essas pessoas simplesmente não queriam aceitar o desastre, e por conta disso eles preferiram esconder a verdade. O que é um absurdo, porque a gente estava falando da vida de pessoas, e a quantidade de pessoas que morreram por conta disso é simplesmente insana. É uma negligência que não dá nem para acreditar que realmente aconteceu. E que não faz tanto tempo assim. Então, além de todos os bombeiros e ex-funcionários que foram mandados para a usina para morrer, praticamente as pessoas que estavam nas casas ou que viram a explosão de longe foram contaminadas também. Então, no dia seguinte, após a explosão, os moradores ficaram expostos a uma radiação cerca de 50 vezes maior do que a considerada normal na atmosfera terrestre. Então, naquele ritmo, em cerca de 4 dias, a exposição poderia resultar na morte de todos. Todos os moradores de Pripyat iriam morrer por conta daquela exposição. Então, o nível de radioatividade começava a subir, e todos os moradores de Pripyat tinham que ser retirados da cidade imediatamente, deixando tudo para trás.
Então, para evitar o pânico, as autoridades esconderam a gravidade da situação e disseram que a mudança ia ser temporária, que eles iriam voltar para suas casas, e aí eles mandaram centenas de ônibus para buscar todas as pessoas. Então, mais ou menos em 3 horas e meia, mais de 43 mil pessoas foram retiradas de Pripyat, e eles eram os primeiros refugiados atômicos da Europa. Pelo que eu ouvi, isso aconteceu 36 horas após a exposição ter começado. Então, durante quase 2 dias, as pessoas estavam expostas à radiação. E aí, após o acidente, o governo criou uma zona de exclusão em um raio de 30 metros em torno do reator que explodiu, afetando a cidade de Chernobyl e as pequenas comunidades. Então, cerca de 130 mil pessoas tiveram que se mudar. Toda essa área foi abandonada e se tornaria inabitável para o ser humano por milhares de anos. Então, para que vocês consigam entender bem o que aconteceu, ocorreu uma explosão na usina e os bombeiros chegaram para tentar apagar o fogo. Depois de 6 árduas horas, eles conseguiram, mas o reator número 4, que era o explodido, ele continuou queimando por 9 dias, liberando 400 vezes mais radiação do que as bombas de Nagasaki e Hiroshima. Isso é muita radiação. Então uma nuvem de radiação afetou Chernobyl nos primeiros 10 dias, contaminando inúmeras áreas, desestabilizando todo o clima local. Então, um total de 784 mil hectares de terras agrícolas passaram a ser zonas proibidas para cultivo, fora que todos os moradores de Pripyat tinham sido expostos a altas doses de radiação que poderiam alterar a composição do sangue e provocar diversos tipos de câncer. Enquanto isso, o vento começou a levar nuvens de partículas e poeira radioativa para o norte da Europa, afetando uma região de mais de 1.000 quilômetros. Florestas vizinhas foram queimadas por conta da radiação, que também provocou uma queda acentuada na vida selvagem dali. Como o reator continuou queimando por 9 dias, foi montada uma operação militar gigantesca para conseguir apagar o incêndio, e a solução foi despejar, com a ajuda de helicópteros, toneladas de chumbo e areia para conter o fogo, evitando que a radioatividade se espalhasse ainda mais. No dia 6 de maio, o fogo foi controlado. A maioria dos soldados que participou das missões de emergência morreu por conta da exposição à radiação. Eles não percebiam que quanto mais gente eles enviavam para lá, mais estavam condenando pessoas à morte. Em semanas, as vítimas começaram a surgir nos hospitais com problemas como deteriorização da medula óssea e queimaduras profundas pelo corpo. Então, como eu disse, tudo dependia da quantidade de radiação. E quando ela era muita, era em questão de minutos, a pessoa começava a apresentar os sintomas e às vezes levava dias. Então, querendo ou não, muitas pessoas começaram a sofrer diversos sintomas, derivados deste acidente. Muitas desenvolveram câncer, pessoas e famílias que até hoje sofrem com todas essas coisas que aconteceram lá em Chernobyl. Os índices de radiação foram detectados nos seguintes países: Suécia, Escandinávia, Países Baixos, Bélgica, Reino Unido, Eslováquia, Romênia, Bulgária, Grécia, Turquia e Polônia. A Ucrânia e a Bielorrússia foram os mais atingidos. Nesse período, 7 milhões de pessoas moravam em áreas próximas, e o acontecimento levou à evacuação de 350 mil pessoas que deixaram seus sonhos, suas histórias, suas casas e suas vidas para trás, sendo expulsas de cidades onde nasceram e viveram durante anos após a contaminação da radiação. Em seguida, o governo enviou um exército de 25 mil pessoas, entre bombeiros, civis e soldados, que foram chamados de liquidadores, para conter a radiação e trabalharem na usina por 6 meses. Eles iriam então construir uma estrutura de isolamento, a qual eles chamaram de sarcófago, mas sem equipamentos apropriados. Ou seja, mandaram todas essas pessoas para lá conter toda a situação, só que elas não estavam com a proteção adequada, o que é ainda mais bizarro. Então assim, segundo a ONG Chernobyl Union, que presta apoio às vítimas do acidente, 35 mil dos liquidadores morreram por causa da radiação e outros 95 mil apresentam sequelas da alta exposição até hoje. O governo ucraniano estima que apenas 5% dos membros da equipe de resgate e limpeza ainda estão vivos e saudáveis. Então, mais de 30 anos após o acidente, a zona de 30 km ao redor da usina permanece completamente fechada. O sarcófago de concreto foi construído em torno do reator para tentar conter a radiação. Então, o novo domo de aço estava em construção e ele pretendia substituir. Então, o novo domo de aço, agora atual, está em construção e ele pretende substituir a estrutura do velho sarcófago para poder permitir que o reator seja um dia desmontado,
quando a radiação se dissipar. Então, Pripyat hoje permanece como uma cidade fantasma e ela só pode ser visitada com monitores de radiação e por pouquíssimas horas. Até hoje, a região continua praticamente deserta. Ninguém sabe ao certo quantas vítimas Chernobyl fez, mas o número varia muito. Estima-se que, no total, no dia do desastre, 31 pessoas morreram na explosão. E durante o combate ao fogo, e ao todo, estima-se que entre 4.000 e 200.000 pessoas foram ou serão afetadas pela radiação. Sem contar que isso tudo afetou não só as pessoas que morreram por conta da contaminação, como as pessoas que nunca nasceram. Porque eu li que em países europeus onde o aborto era legalizado, houve uma onda de gestações interrompidas por medo de uma contaminação nuclear, com autorização judicial para que isso acontecesse. Então, além de tudo isso, o que aconteceu depois do desastre, a questão da usina nuclear mudou tudo no mundo. No ano seguinte da tragédia, a Itália simplesmente proibiu a energia nuclear. Outros países também seguiram um exemplo, como a Alemanha. Nos anos 2000, a Finlândia e a Holanda tinham planos nucleares que acabaram nunca acontecendo. Em países onde o assunto estava em debate, como a Áustria e a Austrália, também nunca acabaram acontecendo. Teve alguns países que insistiram, como o Brasil, e a energia nuclear entrou em Operação Tartaruga. Nos Estados Unidos, o governo congelou imediatamente a liberação de novos projetos, tudo sob a influência de Chernobyl. As permissões só começariam novamente em 2012. Várias usinas foram fechadas, uma delas em Shoreham, no estado de Nova York. A usina estava pronta, mas ela nunca foi aberta. No Brasil, a Angra 2 era para estrear em 1986, que acabou saindo só em 2003, mas era para começar em 84. Não está pronto até hoje. O que, na minha opinião, é bem melhor assim. Mas o que isso significa para a maioria dos países quando uma usina nuclear é fechada? Isso significa criar várias outras usinas de carvão ou de gás natural, que está diretamente ligado com o aquecimento global. Isso porque usinas nucleares não soltam gases estufa, mas as termoelétricas soltam. E segundo o painel internacional para a mudança climática, a geração de energia é responsável por 25% de toda a emissão de gases estufa. Muita gente é contra a construção de novas usinas nucleares, da mesma forma que muita gente é a favor. Então, hoje, Chernobyl e Pripyat ainda existem, mas como uma cidade fantasma, completamente abandonada. Como eu disse, praticamente toda a cidade ficou contaminada. Então as pessoas tiveram que abandonar tudo. Suas casas com todas as coisas dentro, móveis, roupas, brinquedos, escolas, livros, tudo. Muitas das famílias que deixaram Chernobyl deixaram seus animais lá. Então, durante todos esses anos, os cães continuaram vivendo lá e continuaram se reproduzindo. Eles são cuidados pela ONG Declan Featherstone. Além de cães, outros animais também conseguiram sobreviver a Chernobyl. E para que Chernobyl volte a ser uma área descontaminada, para que as pessoas possam morar lá novamente, estima-se que vai levar cerca de 300.000 anos. Então hoje é possível visitar Chernobyl, mas tem algumas agências de turismo que fazem essas viagens monitoradas e colocam as pessoas em um motel que fica a 40 quilômetros da usina. E como eu disse, além dos cães que vivem lá, tem outros animais também, como lobos, veados, gaviões e cavalos selvagens que ocupam algumas partes desta área. Por outro lado, a diversidade de insetos diminuiu muito e as aves nativas da região têm cérebros 5% menor do que o normal. O nível de contaminação hoje é irregular, mas em várias áreas ainda alcança 20 centímetros abaixo do solo, o que é suficiente para afetar as raízes das plantas. Na internet, tem muitos vídeos de pessoas que foram visitar Chernobyl. Tenho muitas fotos de como está hoje e como é a cidade fantasma, com tudo abandonado, parecendo uma cena de filme, um cenário montado. É absurdo. Tem também a série nova aí que saiu recentemente e que eu indico vocês a assistirem, porque ela é muito boa, com muitas coisas reais, condiz muito com o que realmente aconteceu. E ela também foca bastante nas pessoas envolvidas, então é bem legal nessa parte. E esse, meus caros amigos, foi o acidente de Chernobyl e as suas consequências. Por hoje, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.